Como virar muçulmano? Tornando-se um muçulmano. Entenda o que significa ser muçulmano. O Islã se considera a forma natural de toda a criação. Isso é, o Islã é o estado original e perfeito de ser. Então, quando uma pessoa se converte ao islamismo, ele ou ela está, na verdade, voltando ao seu estado original. O islamismo considera muçulmano qualquer um que aceite tal estado, independentemente de onde e quando ele vive. Por exemplo, o islamismo considera que Jesus era muçulmano, mesmo ele tendo morrido centenas de anos antes da fundação histórica da religião. Alá, o nome islâmico para Deus, se refere ao mesmo Deus adorado pelos cristãos e judeus, também conhecido como o Deus de Abraão. Assim, os muçulmanos reverenciam os mesmos profetas do cristianismo e do judaísmo, incluindo Jesus, Moisés, Elias, etc. E consideram a Bíblia e o Torá como livros divinamente inspirados, apesar de corrompidos. Leia as escrituras islâmicas. O Alcorão é o livro religioso central do islamismo. E acredita-se ser a palavra não alterada de Deus e o ápice das escrituras anteriores cristãs e judaicas. Outra escritura muito importante é o Hadith, os ditos e escritos de Maomé. As coleções do Hadith formam a base de muitas coisas na lei islâmica. Ler esses livros sagrados irá dar a você um entendimento das histórias, leis e ensinamentos que compõem a fé islâmica. Fale com um imame. Imames são os líderes religiosos islâmicos, que conduzem os serviços religiosos dentro e fora da mesquita. Imames são escolhidos por seu conhecimento das escrituras islâmicas e seu bom caráter. Um bom imame será capaz de ajudá-lo a decidir se você está pronto para se devotar ao Islã. Note que a descrição acima se aplica aos imames da maioria suni do Islã. Imames têm papéis razoavelmente diferentes no séquito da minoria Shia. Recite o Shahada. Se você tem certeza absoluta de que quer se tornar muçulmano, basta recitar o Shahada, uma declaração oral curta de fé. As palavras no Shahada são: La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, que significa: eu testemunho que não há outro Deus verdadeiro que não Alá. E Maomé é o mensageiro de Alá. Profeta. Aspas. Ao dizer o Shahada, você se torna um muçulmano. A primeira parte do Shahada, La ilaha illallah, se refere não só a divindades de outras religiões, mas também às coisas materiais que podem tomar o lugar de Alá em seu coração. Fortuna e poder. Por exemplo, a segunda parte do Shahada, Mohammed Rasulullah, é um reconhecimento de que a palavra de Maomé é a palavra de Deus. Muçulmanos devem viver pelos princípios de Maomé revelados no Alcorão. O Shahada é um compromisso de seguir esses princípios. O Shahada deve ser dito com sinceridade e entendimento para ser uma ligação. Você não pode se tornar um muçulmano simplesmente pronunciando essas palavras. A recitação oral é um reflexo do que está guardado no coração. Para se tornar um membro legal da comunidade muçulmana, você deve ter testemunhas presentes à sua recitação. Elas não são estritamente necessárias para se tornar um muçulmano. Deus sabe todas as coisas. Então um Shahada dito sozinho, com convicção, fará de você um muçulmano aos olhos de Deus. Entretanto, para ser legalmente reconhecido por um templo muçulmano,
Você precisa fazer seu shahada na frente de testemunhas. 2 muçulmanos ou um imame com autorização para certificar você em sua nova fé. Lave-se imediatamente depois de se tornar um muçulmano. Você deve tomar um banho como forma de purificação. É um ato simbólico que significa que você está lavando seu passado e emergindo das trevas para a luz. Nenhum pecado é tão grave que proíba a pureza recém-encontrada. Ao fazer seu shahada, todos os seus pecados do passado são perdoados. Você simbolicamente começa uma vida nova focada em se esforçar para melhorar seu estado espiritual. Através dos bons atos, vivendo de acordo com os princípios islâmicos. Ofereça preces a Deus. Se você não tem certeza de como rezar como um muçulmano, a forma mais fácil de aprender é frequentar uma mesquita para 5 preces diárias. Rezar deve ser uma atividade agradável e relaxante. Não tenha pressa na hora de rezar. Acelerar a prece deve ser evitado para receber o máximo de benefícios. Lembre-se de que a prece é uma conexão espiritual direta entre você e o ser que mantém seu coração batendo e que criou o universo. Ela deve trazer serenidade, felicidade e paz. Essas coisas vêm com o tempo e melhoraram com ele. Evite ser excessivo ou ostentativo com sua prece. Reze simples e humildemente. Seu objetivo inicial é estabelecer um hábito e fazer dele uma experiência agradável. Reze para Allah por bons julgamentos e sucesso na vida. Entretanto, mantenha 2 coisas na mente. Primeiro, você deve fazer as obrigações que Allah exigiu de você. Não é suficiente apenas rezar pelo sucesso. Você precisa fazer o que é necessário para atingi-lo. Segundo, ter fé em Allah é tudo o que importa. Seu sucesso material é superficial, mas Allah é eterno. Mantenha sua devoção em Allah. Seja você bem-sucedido ou não. Faça suas obrigações islâmicas. Far. O islamismo requer que os muçulmanos cumpram certas obrigações, chamadas de far. Há 2 tipos de far. Far al-Ayn e far al-Kifaya. As far al-Ayn são obrigações individuais. Coisas que todo muçulmano deve fazer se puder, como as preces diárias e o jejum durante o Ramadã. Far al-Kifaya são obrigações comunitárias. Coisas que a comunidade como um todo faz, mesmo que nem todos os membros façam. Por exemplo, se um muçulmano morre, alguns da comunidade devem se juntar para dizer as preces funerárias. Não é necessário que todos os indivíduos façam as orações. Entretanto, se ninguém as fizer, a comunidade inteira estará em dívida. A fé islâmica também comanda a observância do Sunnah, um guia de estilo de vida baseado na vida de Maomé que é recomendado, mas não exigido, para muçulmanos. Observe a etiqueta muçulmana. Adab. Os muçulmanos precisam viver suas vidas de certas maneiras, evitando alguns comportamentos e adotando outros. Como um muçulmano, você manterá os seguintes hábitos e outros. Observe as práticas dietéticas do halal. Muçulmanos se abstêm de consumir carne de porco, cenoura, sangue e álcool. Além disso, carne deve vir de animais propriamente mortos por um muçulmano, cristão ou judeu autorizado. Dizer Bismillah, pelo nome de Deus, antes das refeições. Coma e beba com sua mão direita. Pratique a higiene adequada.
Abstenha-se do sexo durante o ciclo menstrual. Entenda e incorpore os 5 pilares do Islã. Eles são atos obrigatórios que muçulmanos precisam fazer. Eles representam o cerne de uma vida islâmica devotada. Os 5 pilares são: depoimento da fé. Shahada. Você faz quando se torna muçulmano. Ao declarar que não há outro Deus além de Alá. E que Maomé é seu mensageiro. Fazer as 5 preces diárias. Salat. Aspas. As preces são feitas durante o dia na direção da cidade santa de Meca. Jejum durante o mês do Ramadã. Salm. Aspas. O Ramadã é um mês sagrado marcado por oração, jejum e caridade. Dar 2,5% de suas economias aos pobres. Zaca. É uma responsabilidade pessoal dos muçulmanos de ajudar os menos afortunados. Faça uma peregrinação a Meca. Age. Aqueles que podem devem fazer uma viagem a Meca pelo menos uma vez na vida. Acredite nos 6 artigos da fé. Os muçulmanos têm fé em Alá e em sua ordem divina. Mesmo que ela não possa ser notada pelos sentidos humanos. Os 6 artigos de fé mandam que os muçulmanos acreditam em Alá, Deus. Aspas. Deus é o Criador do universo e o único ser digno de adoração. Seus anjos. Anjos são os servos inquestionáveis da vontade divina de Deus. Sua escritura revelada. O Alcorão é a perfeita vontade de Deus, como revelada a Maomé pelo anjo Gabriel. As escrituras cristã e judaica também são consideradas sagradas. Seus mensageiros. Deus enviou profetas, incluindo Jesus, Abraão e outros, para pregar sua palavra na terra. Maomé foi o último grande profeta. O dia do julgamento. Deus um dia irá julgar todos os humanos em um tempo que apenas Ele sabe qual é. Destino. Deus ordena todas as coisas. Nada acontece sem sua vontade ou conhecimento prévio. Amadurecendo sua fé. Continue a ler o Alcorão. Você pode aprender muito das traduções do Alcorão. Algumas delas podem ser mais difíceis de entender do que outras. Abdullah Yusuf Ali e Piqdal são as 2 traduções mais comuns dele. Entretanto, é ainda melhor buscar a orientação das pessoas que são treinadas no estudo do Alcorão ao invés de simplesmente confiar em suas capacidades de interpretação. Sua mesquita local provavelmente terá pessoas que ficarão felizes em guiá-lo e ajudá-lo a aprender mais sobre o Islã. E talvez eles tenham um círculo de estudos para novos muçulmanos, que sempre são um bom lugar para começar. Tenha cuidado e calma na hora de encontrar um mentor que possa guiar sua leitura. Estude a lei islâmica e escolha uma escola. No Islã Sunni, a lei religiosa é dividida em 4 escolas de pensamento. Preste atenção às diferentes escolas e escolha aquela que parece melhor para você. Ao se registrar em uma escola, você informará a sua interpretação da lei islâmica como revelada nos recursos primários do Islã, Alcorão e Sunna. Note que todas as escolas são igualmente válidas. As escolas oficialmente reconhecidas são Hanafi. Hanafi é a escola com mais membros, praticada prioritariamente no norte do Oriente Médio, Turquia, Ásia Central e no subcontinente indiano. É a escola mais liberal. Shafi'in. A escola Shafi'in é a segunda mais popular. É praticada com mais frequência na África Oriental e no sudoeste da Ásia.
Essa escola tem sua própria metodologia em derivar a lei islâmica de outras fontes religiosas. Malik. Malik é a escola predominante no norte da África. A escola Malik usa fontes religiosas que outras denominações não mobilizam. Hanbali. A escola Hanbali é a menor de todas. Praticada principalmente na Arábia Saudita. É considerada especialmente conservadora. Acima de tudo, seja a melhor pessoa que puder. Não importa o que possa irritá-lo, entristecê-lo ou chateá-lo. Sua missão na Terra é ser a melhor pessoa possível. Os muçulmanos acreditam que Alá nos criou para ter uma vida boa e feliz. Use seus talentos para ajudar os outros e melhorar sua comunidade. Seja mente aberta. Nunca prejudique ninguém. Como muitas religiões, o Islã advoga que seus membros sigam a regra de ouro. Siga o conselho do profeta no seguinte hadith. Um beduíno chega em um profeta. Segura o estribo de seu camelo e diz: Ó, mensageiro de Deus, ensine-me algo para eu ir aos céus. O profeta respondeu: O que você gostaria que as pessoas fizessem a você? Faça a elas. E o que você não gosta que façam a você? Não faça a elas. Agora solte meu estribo. Esta máxima é suficiente para você. Então vá e haja de acordo com ela. Apóstrofo aspas.